Olá, amigos aprendizes do Evangelho, nesse capítulo 28, cujo título é Vida Social. O Aniceto, junto com o André e o Vicente, ainda se encontram no Campo da Paz, e ao anoitecer daquele dia das assistências que a gente acompanhamos os efeitos da prece aí nos capítulos anteriores, o Alfredo e a Ismália recebem visitas lá, porque afinal o Alfredo fala, também precisamos saber viver. E essa visita é especialmente um casal de amigos que tem duas filhas que os acompanham, e junto com esse pequeno evento, outras pessoas lá da colônia, de colônias próximas, foram também ao castelo para terem uma conversa. O interessante que, o mais importante do capítulo, na verdade, são alguns puxões de orelha que serviram profundamente para nós aqui encarnados. Mas, antes disso, o André destaca uma coisa que me chama muita atenção e que é uma grande esperança para nós aqui encarnados, né? Quando nós mentalizamos como seria ter um planeta melhor, como seria ter uma convivência melhor em sociedade, que o André fala assim, descrevendo o que ele estava vendo, né? A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno como na Terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Olha que lindo! Imagina não ter o fingimento das relações sociais que a Terra muitas vezes tem, e que, às vezes, mesmo ao receber amigos em casa, nós ainda ficamos cheios de dedos, ou com cuidado, ou somos deseducados ao falar as coisas e acabamos ferindo, mesmo aqueles que são do nosso círculo social mais próximo. Então, imagina a gente ter relações sociais muito sinceras, muito puras, e ter realmente conversas que sempre nos engrandecem, porque, claro, né, essas reuniões sociais, assim como a gente acompanhou lá no livro Nosso Lar, são sempre para o benefício do espírito, é um descanso das obrigações, das assistências, mas ainda nessas conversas sociais tem muito aprendizado envolvido, e é isso que a gente vai acompanhar aqui. Porque o Aniceto conhecia de longa data, né, o senhor Bacelar, que é o pai dessa família principal que foi visitar lá o castelo, e o Aniceto aproveita os conhecimentos que ele tem para oferecer, porque ele é chefe das turmas de assistência aos encarnados de lá, de uma colônia vizinha, lá na região de Campo da Paz, e o Aniceto se aproveita para ele trocar algumas palavras que façam com que o André e o Vicente aproveitem um pouco mais, aprendam um pouco mais. Então, mesmo no encontro social, é sempre tempo de aprender. E aí o Aniceto puxa assunto com ele perguntando, e aí, como é que vai o serviço? E ele, bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. É indispensável aprender a servir e passar. Fantástica essa colocação dele, porque é o que serve para nós aqui encarnados também. Meu pai sempre falou muito isso, dizendo assim, ajuda e segue, ajuda e segue, por dois motivos. Primeiro, porque se a gente se envolver demais nos problemas de cada pessoa que flui no nosso caminho, a gente não flui, a gente empaca, e a gente acaba se desequilibrando espiritualmente. Outro ponto é que nós não precisamos esperar a semente frutificar. Planta a semente e segue. Para que a gente mesmo não tenha frustração, para que a gente não invada o livre-arbítrio do outro, porque não tem jeito, a gente precisa entender que a maçaneta é por dentro e que cada um é responsável pelo próprio despertamento. Isso não significa que nós vamos servir menos, assistir menos aos nossos irmãos, não é isso. A questão é fixar demasiada preocupação, como esse senhor aí está ensinando para a gente. E ele vai passar, a convite do Aniceto, né, algumas reflexões aí para o André e para o Vicente. E ele comenta que ele gosta bastante, quando está conversando com as pessoas, de usar exemplos da vida profissional que eles tiveram. Pergunta, né, vocês foram médicos, beleza. E ele começa as reflexões fazendo a comparação com a tarefa deles, a tarefa de médicos em geral, na Terra, mas comparando com o trabalho que ele exerce no mundo espiritual, na assistência aos encarnados. Então, vamos acompanhar e lembrando, a carapuça serve para a gente sempre.
Então, não é hora de pensar assim, fulano, meu marido, minha esposa, meu filho, é assim. Vamos pensar no que nos diz respeito. E aí ele começa assim, pensa aí nos seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. Quase sempre espera a doença chegar pesada para procurar o recurso preciso. Estou falando, claro, com as minhas palavras, tá? Não estou lendo na íntegra. Ele não usou essas palavras informais que eu estou usando. Mas, assim, é inegável, né? A maioria de nós muito pouco se preocupa com a medicina preventiva, e nisso eu expando para dizer os cuidados que a gente tem, que não são propriamente de remédios, mas que podem ser a nossa própria alimentação, o nosso remédio, né? Que é uma forma de nós nos prevenirmos para a doença não chegar, ou para ela chegar de forma mais branda. E aí ele complementa: necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi, porque, afinal, ser cortado já é complicado. Ser cortado sem anestesia, é aí que a gente não quer mesmo. Fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Então, começou a melhorar, para que seguir com o tratamento? Não, cansei, quero continuar vivendo minha vida. Porque a gente não gosta do que nos incomoda. Então, ele diz, detestam a dor que restabelece o equilíbrio. A gente não gosta do remédio amargo, a gente quer a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. A gente quer tomar as nossas próprias decisões, a gente até ouve, vê lá, mas sempre tem alguma ponderação que a gente faz. Vejam que não é que a gente não tem que analisar, né, julgar o que está acontecendo, o que nos foi receitado, enfim, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de nós colocarmos o nosso pensamento de bem-estar, o que no fim das contas a gente quer, que a gente quer viver bem, atropelando com o que nos é necessário fazer para o restabelecimento da saúde. Esse é o foco da ponderação dele. Aí, ele descreveu a vivência de um médico na Terra. Pois é, essa síntese, esse resumo aplicável para os doentes do corpo, também se aplica ao nosso campo de serviço. Esse é o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra. Então, ele está falando daqueles que precisam de ajuda e que estão encarnados, e eles são responsáveis por essa assistência. E, na verdade, o nosso caso é um pouquinho pior, diz ele, porque em nosso setor a gente não pode manipular a alma igual o cirurgião opera as amígdalas. Então, está com a amígdala inflamada, está com problema recorrente, beleza, vamos arrancar. Lá ele não tem esse bisturi, não é imediato assim, porque ele está lidando com problemas do espírito, com problemas do sentimento, do psiquismo. Então, ele diz, somos forçados à preparação do campo mental conveniente. Então, eu comentei da semente, que a gente não tem que esperar florescer, frutificar, mas no caso deles, eles precisam que essa semente germine, para que aí, então, eles consigam acesso para ajudar eficientemente. Então, ele fala, primeiro a gente prepara o campo mental, a proceder à semeadura de pensamentos novos, então devagar fazendo com que a gente abra espaço para eles, vela pela germinação, então fica ali vigiando, esperando para ver quando que a gente vai dar um espacinho para ajudar esses rebentos minúsculos que ele fala, né? Essas plantinhas que estão começando, e aguardar a obra do tempo. Aí ele quase um desabafo, né? Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo sempre encontra alguns familiares amorosos dispostos a cooperar, porque às vezes tem alguém que é teimoso, mas o familiar ajuda, o familiar fala, não, eu vou vigiar, ele vai tomar o remédio, ele vai se cuidar. Do outro lado, na verdade, eles têm uma legião que nos acompanha para atrapalhar propositadamente. Em geral, outro problema, o médico do mundo presta socorro a quem quer receber, pelo menos nos casos mais graves, que sai correndo para o médico, a pessoa está desesperada por ajuda. No caso deles, muitas vezes temos que prestar assistência, diz ele, aos que não a desejam por viverem sob véus de profunda ignorância. O André concorda, gosta das comparações, ele diz que as comparações são muito lógicas, aí ele tenta dar uma amenizada, né? Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar com a tarefa. Isso é verdade? Sim, nossa, se a gente for caçar aí os bons exemplos, nós temos diversos
companheiros encarnados que realmente estão aptos a essa tarefa. Mas o bacelar, para puxar um pouquinho nossa orelha, para ver se aperta um pouco o nosso calo, na verdade comenta assim, nem sempre. Infelizmente, cooperação é um problema, porque a maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem de lá prometendo, mas quando chegam aqui gostam de viver descansados. Acompanhamos no começo do livro diversos exemplos desse, né? Particularmente no quesito da mediunidade, mas aquilo de sair com diversas promessas, chega aqui ou quer descansar, ou nega o serviço, ou ainda mete os pés pelas mãos. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. Que a gente possa refletir, nós estamos esperando a recompensa imediata? Ou nós estamos trabalhando o amor a ponto de trabalhar pelo trabalho, e não só pelo salário que nos sustenta, que faz parte da vida, né? Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. Aí eu pensei na hora, né? Na quantidade de ferramentas que nós temos, no potencial, mas que se a gente não usa, enferruja. Então, na verdade, a gente fica entulhando e esse acúmulo faz mal para a gente. Isso quando a gente ainda não confunde a visão, né? Ainda enxerga tormento onde tem paisagem. Quando a gente vê uma montanha de pedra, a gente não pensa que aquilo é um caminho de elevação, e de engano a engano, a gente forma, diz ele, um componente de grandes fantasias. Último, mas não menos importante, alerta. Ele diz assim, e o desculpismo? Quanto a gente arruma desculpa para as coisas, né? Verão um dia, diz ele para nós, veremos um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias, ou seja, no que a gente efetivamente deveria fazer. Alguns reclamam de excessos de deveres, outros reclamam de falta de oportunidade. Os que têm dinheiro guardam, os que recebem, diz ele, a bênção da pobreza de recursos, revoltam-se. Os moços declaram-se muito jovens. Os idosos falam que são inúteis para efetivamente servir. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros reclamam de não ter uma família. Os doentes falam que não podem, os sãos dizem que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem essa contradição. E nós, quais são as nossas desculpas? Essa conversa proveitosa foi interrompida porque as filhas chamaram, vamos acompanhar a continuidade no próximo capítulo, mas que para a gente possa ficar a reflexão. Quais são as nossas desculpas? Quais são as justificativas que estamos dando para fugir à tarefa, para descansar um pouco mais e fazer um pouco menos? Reflexão para a gente. Até a próxima semana, até o próximo capítulo. Um abraço.